Graça e paz, amada igreja. Agora vamos começar corretamente, com a gola no lugar. Que o Senhor nos dê, pelo Espírito Santo, entendimento daquilo que vamos ler e estudar nesta manhã. Oremos então. Senhor, tenha misericórdia de nós. Fale-nos, Senhor, por Tua palavra, e que o Espírito Santo poderoso do Senhor transforme a nossa maneira de pensar e, consequentemente, a nossa maneira de viver, Senhor. Que a nossa conduta seja transformada e que nós vivamos para a honra e glória de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. E é neste nome que oramos. Amém. Amém. Queridos, nós estamos nesse momento, com a permissão do Senhor, terminando o capítulo 1 da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E relembrando bem rapidamente o que nós já estudamos neste capítulo 1, eu coloquei aí no slide de resumo, dos os versículos 1 e versículo 1 e versículo 2, o apóstolo apresenta a sua saudação aos seus leitores, aos presbíteros e diáconos, aos santos que vivem em Filipos, e na sequência você vai caminhando um pouquinho mais, vá com o seu olhar aí, lá no início do capítulo 1 da carta de Paulo aos Filipenses, do versículo 3 até o versículo 11, esse bloco de versículos, Paulo relata o conteúdo de suas orações ao Senhor em favor dos filipenses, a sua gratidão pela participação dos filipenses na proclamação do Evangelho, e que Paulo, ele tinha muito carinho, ele tinha um afeto pelos irmãos lá de Filipos. Do versículo 12 ao versículo 18, Paulo explica o que ele passou, olhando para trás, e o que ele estava passando, olhando para o presente. Especificamente o apóstolo Paulo estava preso, e tudo isso, olhando para o passado e diante da sua realidade presente, diante nas algemas, tudo, Paulo disse, contribuía para o avanço, para o progresso do Evangelho, de acordo com a soberana vontade e condução do Senhor. Do versículo 19 ao versículo 26, você vai olhar mais um pouquinho aí nesse bloco de versículos. Paulo relata quais são as suas expectativas futuras, como ele olha para o amanhã, e ele escreve que não importa se o julgamento será favorável ou não, se ele será liberto, os irmãos lembram na última exposição, ou se ele será condenado à morte, porque quer continue vivendo ou morra, Cristo seria glorificado através de sua vida, e uma vez vivendo para Cristo, a morte seria lucro, foi o que nós vemos. Aliás, Paulo deixou bem claro que partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Até aqui então, até o versículo 26 do capítulo 1, Paulo, ele fala sobre si mesmo, ele fala sobre o seu estado ali na prisão e sobre as suas experiências com Cristo e as suas expectativas futuras. Paulo fala sobre ele e o desejo dele, e ele abre o coração aos filipenses. Agora, preste atenção, a partir do versículo 27, acontece na escrita do apóstolo Paulo como que uma dobradiça, como que uma mudança de foco, porque agora o apóstolo ele não vai mais falar a respeito de si mesmo, ele volta o seu olhar e ele direciona as suas instruções especificamente aos irmãos lá da igreja em Filipos. Vamos ler então os 4 versículos finais do capítulo 1, versículo 27, 28, 29 e 30, abra por favor se você não abriu ainda, acesse aí capítulo 1 de Filipenses, versículos 27 a 30, diz assim a santa palavra do Senhor, leia com fé. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários. Pois o que para eles, para os adversários, é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim, e agora estão ouvindo que continuo
a viver. Você percebeu que em praticamente todo o capítulo 1, a meta de vida do apóstolo Paulo era a glória de Cristo e o avanço e o progresso do Evangelho, certo? A glória de Cristo e o progresso do Evangelho. Essa era a meta do apóstolo Paulo. Agora, a partir do versículo 27, ele traz um direcionamento, uma exortação clara, para que a glória de Cristo e o progresso do Evangelho sejam também o alvo e a meta dos filipenses. Então, Paulo, ele deixa bem claro, para que a glória de Cristo, não a vergonha do nome de Cristo, e o avanço do Evangelho, não o retrocesso ou a estagnação do Evangelho, a glória de Cristo e o avanço do Evangelho sejam alvos dos filipenses, sejam a meta dos filipenses. Eles deveriam o quê? Qual é o início do versículo 27? Acima de tudo, vivam para os filipenses viverem para a glória de Deus e para o progresso do Evangelho, eles deveriam vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Agora ele vai direcionar uma exortação muito clara e muito prática para os filipenses. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Essa primeira expressão aí do versículo 27, acima de tudo, na NVI, quem tem aí, quem está lendo na Nova Versão Internacional, a expressão é, não importa o que aconteça. Acima de tudo, eu estou fazendo as exposições baseado na NAA, na Nova Almeida Atualizada, mas na NVI eu trouxe essa expressão porque é muito didática. Acima de tudo, ou não importa o que aconteça, não importa a situação, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Agora, esse verbo viver aqui, no original, vivam, é como assim, sejam cidadãos, ou exerçam a sua cidadania. E aqui Paulo ele está se referindo à dupla cidadania que todo crente tem, todo cristão tem. Você e eu que somos crentes em Jesus Cristo, nós temos dupla cidadania. Nós somos cidadãos aqui da terra, ok? Somos cidadãos desse mundo, mas também nós somos cidadãos dos céus. Nós somos cidadãos dos céus. Aliás, Paulo deixa bem claro. Vira um pouquinho aí a página, ou acesse o capítulo 3, versículo 20. O que Paulo diz aí? No versículo 20 do capítulo 3 de Filipenses. Olha lá. Pois a nossa pátria está nos céus. A sua pátria, meu irmão, minha irmã, está nos céus. Você é cidadão do céu. A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Paulo então está deixando bem claro essa dupla cidadania do crente. Você vive aqui na terra como cidadão da terra, cumprindo os seus deveres aqui na terra, mas acima disso você é cidadão do céu. Quando ele exorta os filipenses a serem cidadãos, esse verbo viver, serem cidadãos, exercerem a sua cidadania, ou simplesmente vivam, Paulo ele está dizendo que antes ou acima de nós sermos cidadãos aqui da terra, nós somos cidadãos dos céus, nós somos cidadãos do reino de Deus. E, se somos cidadãos do reino dos céus, nós devemos viver aqui como cidadãos da terra, sim, mas de modo digno do Evangelho, como de fato um cidadão do céu, como um cidadão do reino de Deus. Como alguém que de fato foi transformado pelo poder do Evangelho de Cristo. E o que Deus quer de nós, sendo nós cidadãos dos céus, aguardando o nosso Salvador que virá da nossa pátria celestial, Deus quer de você e de mim, meu irmão, é que nós vivamos neste mundo de maneira a fazer a diferença aqui neste mundo, sendo luz que brilha, de maneira a impactar esta pátria terrena, através do nosso viver, através da nossa conduta. Qual é o tema da pregação de hoje? Conduta. Conduta. Se você é cidadão do céu, viva aqui como cidadão da terra, com a conduta digna desse chamado, digna do Evangelho
de Jesus Cristo, que a nossa conduta, que a nossa maneira de viver seja digna do Evangelho de Cristo. E amados, a minha e a sua conduta dizem muito sobre a glória de Cristo ou sobre a vergonha do nome de Cristo. A sua e a minha conduta, irmãos, fala muito sobre o progresso do Evangelho ou sobre a estagnação ou o retrocesso do Evangelho. Em qual posição você está, meu ouvinte? Vivendo de forma digna do Evangelho, do nome de Jesus Cristo, ou envergonhando o nome de Jesus Cristo? Sendo de fato um fator ativo para o progresso do Evangelho, você sim é participante no progresso, no avanço do Evangelho, ou você está, quem sabe, sendo promotor de estagnação do Evangelho, ou de retrocesso do Evangelho, envergonhando o nome do Senhor com a sua conduta? E este texto aqui nos mostra claramente e nos conscientiza sobre a importância do bom testemunho que o crente deve dar aqui neste mundo. Nós temos muito conhecimento, ok, mas o conhecimento, e pela misericórdia de Deus, nós estamos tendo conhecimento das verdades de Deus, mas esse conhecimento tem que ser traduzido ou tem que se converter em prática, em ação, senão nós seremos aqueles crentes cebola, desse tamanho, mas sem perna, com a cabeça enorme, muito conhecimento, mas não tem vida. Muitos se vangloriam, se orgulham de um conhecimento de teologia, ok, conhecimento é muito bom, mas se esse conhecimento não nos faz humildemente viver para a glória e dignamente segundo o Evangelho, não vale para nada. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. A exortação de Deus para vocês, filipenses, é que vocês vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. E o que de fato é viver como cristãos autênticos, aqueles que foram de fato salvos verdadeiramente pelo Evangelho de Jesus Cristo, aqueles que carregam em suas ações, em seu comportamento, em sua conduta, a identidade de ser cristão de fato, de ser alguém que vive o que declara ser, o que faz a diferença. Porque nós falamos com a boca que somos cristãos, que somos crentes em Jesus, mas muitas vezes a nossa conduta, a nossa maneira de viver não está sendo coerente com aquilo que nós falamos, com aquilo que professamos ser. E isso é muito sério. Será que aquilo que nós declaramos, você fala para as pessoas, eu sou crente, sou de Jesus, fui salvo, vou na igreja, mas será que a sua vida dá respaldo ao que você fala? O pastor Hernandes Dias Lopes disse o seguinte: a vida do cristão é a página da Bíblia que as pessoas mais leem. Você entendeu o que o pastor Hernandes disse? As pessoas, ok, ouvem o que você fala sobre a Bíblia, mas elas estão mais atentas sobre aquilo que você pratica a respeito do que você fala da Bíblia. Será que o que nós estamos vivendo, de fato, está coerente com aquilo que nós falamos que somos ou que cremos? Qual é a leitura que as pessoas fazem quando elas olham para você, para o seu comportamento, para a sua conduta, meu irmão, minha irmã? As nossas vidas, elas devem ser o Evangelho em exibição. E a exortação de Paulo é exatamente sobre isso. Paulo, ele está preocupado com o chamado evangélico nominal. Vocês já ouviram falar sobre o evangélico nominal? Aquele evangélico só por declaração, aquele que só se diz evangélico. Ou, em outras palavras, há um fenômeno recente no evangelicalismo, que são os evangélicos não praticantes. Outrora você ouvia muito sobre os católicos não praticantes, mas há agora um movimento dos evangélicos não praticantes. Aqueles que se declaram evangélicos porque acham bonito, ou quem sabe está havendo uma onda gospel aí de evangélicos, mas que não têm vida, que não foram de fato transformados pelo Evangelho de Jesus Cristo. Se declaram evangélicos porque é a moda do momento, porque sim, parece que a quantidade de evangélicos está agora passando a quantidade de católicos, especificamente aqui no Brasil, por exemplo, mas até que ponto isso é uma realidade de transformação? Porque se de fato os evangélicos são maioria aqui em nossa nação, por que a nossa nação ainda não é transformada? Por que o Evangelho de Jesus Cristo ainda não impactou o Brasil? Porque existem evangélicos
somente nominais, aqueles que se dizem evangélicos, aqueles que se declaram: fui batizado, eu vou à igreja, mas não há evidência de transformação na conduta, no comportamento, na maneira de viver. Tomou um banho de piscina. Qual é a realidade de transformação? De fato, encontrou-se com Jesus Cristo? Foi de fato transformado? Tem de fato uma nova vida em Cristo Jesus? E se tem, isso necessariamente se converte, se traduz em prática, em conduta de uma vida transformada. Não estou dizendo vida perfeita, mas uma vida que mostra evidências de transformação, de que de fato houve um encontro com Jesus Cristo, pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. E a pergunta que se faz é: como que alguém diz que foi escolhido e salvo pela graça de Deus, que encontrou tamanho amor por ter Cristo morrido em seu lugar, e isto é o Evangelho, declara que teve um encontro com Jesus Cristo, que foi salvo pela graça de Deus, que foi alvo do amor do Senhor, mas vive de forma mundana, indigna, medíocre, que vive sem evidências mínimas de transformação? E a pergunta que a gente faz então diante dessa realidade de crentes hoje é: foi salvo do quê e para quê? Será que há de fato transformação na maneira de viver, na conduta? John Stott escreveu o seguinte, a frase que está projetada aí: a igreja tem o poder para atrair as pessoas, não quando ela se parece com o mundo, mas quando ela é diferente do mundo. E diferença, leia, transformação. Você não é mais o mesmo. Você não é mais o mesmo. Houve transformação na sua e na minha vida, porque houve um encontro com Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo está exortando: vivam como cidadãos dos céus aqui, como cidadãos na terra, vivam de modo digno do Evangelho. E se eu chegasse aqui e dissesse para você assim: eu tive um encontro com uma carreta, agora há pouco lá na rua, a carreta me atropelou, a carreta me debulhou, eu tive um encontro com uma carreta, ela passou por cima de mim, vocês acreditariam? De jeito nenhum. Isso seria impossível, eu estar aqui do jeito que eu estou, se eu tivesse um encontro com uma carreta, se eu tivesse sido atropelado por um caminhão bitrem. Isso seria impossível. Cristo é muito maior do que uma carreta. Cristo é muito maior e muito mais poderoso do que um encontro, um atropelamento com uma carreira, a ponto de, é impossível, se você teve um encontro real e verdadeiro com Cristo, você permanecer da mesma maneira. É impossível. Por isso a exortação é firme do apóstolo Paulo, versículo 27, leia comigo novamente: acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Vivam verdadeiramente, que seja uma realidade nas nossas vidas, que o Evangelho realmente ganhou os nossos corações. E Paulo escreve em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, que o Evangelho é o poder. Se é o poder, tem condições de transformar você? Responde para mim, sim ou não? Destroça o nosso eu. Aliás, nos faz de mortos vivos para Deus. Esse é o poder do Evangelho. E se estamos agora vivos, nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. As coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. Nós vivemos uma novidade de vida. Portanto, vivam, acima de tudo, não importa o que aconteça, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Continuando no versículo 27, para quê? Ou indo até aí, para vê-los, ou estando ausente, aqui Paulo está dizendo assim, seja na minha presença aí com vocês, ou ausente, que a conduta de vocês seja correta, não somente quando eu estou presente, porque não é difícil viver corretamente na frente do pastor. E tem gente que às vezes quando o pastor sai de perto, ele solta assim, parece que quando o pastor está do lado, nem respira direito. A hora que o pastor sai de perto, nossa,
Não vi a hora desse homem sair de perto de mim, que agora eu quero ser eu. Mas não estou falando só de pastor, não. Muitas vezes a gente vive de forma correta na frente do marido, na frente da esposa. Os filhos vivem de forma correta somente na frente dos pais. Os empregados vivem de forma correta somente na frente do patrão. Você, como cidadão, vive de forma correta somente na frente da polícia. Você já parou para pensar nisso? E aí a gente instrui nossos filhos: a polícia, abaixa. Mas, meu Deus, calma. A polícia é para fazer o bem, se nós estamos fazendo o bem. Mas a nossa vida digna, a nossa vida correta, a nossa conduta não é na frente de autoridades ou pessoas que nos influenciam. A nossa vida é diante daquele que vive e está conosco o tempo todo. Efésios capítulo 1, nós já estudamos com o pastor Newton, versículo 4. Paulo escreveu à igreja dos Efésios: Deus nos escolheu para nós sermos santos e irrepreensíveis na presença do pastor? Não. Deus nos escolheu para nós sermos santos e irrepreensíveis na presença dele, na presença de Deus. Veja, eu tenho que ser santo e irrepreensível, buscar viver de forma digna do evangelho no banheiro, no Uber, mexendo no meu celular, lá na faculdade, viajando, no meu serviço. Onde você está que Deus não está? Então essa é a nossa realidade. Nós devemos viver de forma digna, diante do Senhor. O apóstolo Paulo está dizendo, então, continuando no versículo 27, entenderam esse contexto da escrita? Para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, e assim, Paulo, ele está dizendo assim, é quase certeza que eu não vou mais ver vocês. Ou então, portanto, estando ausente, continua o versículo 27 aí, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes. Eu ouça que vocês estão firmes, em um só espírito, como uma só alma. Aqui Paulo está dizendo, em um só espírito, como uma só alma, é o mesmo que ele está dizendo, tendo o mesmo propósito. Qual é o propósito, de acordo com o contexto aqui? O propósito, tendo uma só alma, em um só espírito, firmes para quê? Para viver de modo digno do evangelho. Que vocês estejam firmes nesse propósito, unidos, as almas unidas, com um só propósito, de viver de forma digna do evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos estar unidos nesse propósito, meus irmãos. O nosso propósito aqui como igreja não é a gente, nós temos um só propósito, irmão. É a gente vir aqui no domingo, a gente se conhecer, se encontrar, dar umas risadas, está tão gostoso, é tão bom ver os irmãos, é legal, isso é muito bom, mas isso é secundário. Que o nosso propósito principal, de um ajudando o outro, seja viver de modo digno do evangelho. Uma só alma, firmes nesse propósito. Aí Paulo continua, lutando juntos. Mas não é lutando um contra o outro, que parece que a igreja ela tem o desejo, os membros de igreja têm o desejo de não lutar junto, mas lutar contra o irmão. É ver o irmão mal, é ver o irmão caindo, para que eu me sobressaia na minha santidade. Mas se um membro padece, o que a palavra de Deus diz? Todo o corpo sofre. Por isso que o apóstolo Paulo fala, estejam firmes nesse propósito, de viver de forma digna do evangelho, lutando junto, não é um passeio, não são férias, luta é luta mesmo. Então que todos nós estejamos imbuídos nesse propósito de lutarmos juntos pela fé do evangelho. Eu preciso de você, você precisa de mim. Paulo aqui ele dá uma prévia, inclusive, no que ele vai ensinar no início do capítulo 2. Você em casa, depois leia o capítulo 2, e no início Paulo ele vai, no capítulo 2, uma exortação muito firme também, com relação aos filipenses não viverem com desejos egoístas, mas em unidade, uma unidade humilde entre si. E aí ele usa um texto conhecido que vocês vão repetir comigo, considerando sempre os outros superiores a si mesmo. É o que Paulo vai instruir a igreja especificamente sobre a unidade humilde, no início do capítulo 2, para a glória de Deus. Então, aqui no versículo 27, há um belo ensino para a igreja. Para eu viver de modo digno do evangelho, eu preciso de você.
para você viver de modo digno do Evangelho, você precisa de mim. Nós não conseguimos viver de modo digno do Evangelho de forma isolada. Nós não podemos nos isolar. E eu coloquei a escrita aí, Deus não nos chamou para o isolamento, nem na época da Covid. Não é para nós ficarmos isolados. Muito mais agora que nós temos a liberdade de estarmos juntos, de termos um ao outro, de nos ajudarmos, de nos exortarmos, de estarmos em comunhão uns com os outros. Então Deus não nos chamou para o isolamento, Deus nos chamou para relacionamento. Porque gente precisa de Deus, é verdade, mas gente precisa de gente. Nós precisamos uns dos outros. Inclusive esse é o motivo de você estar aqui presencialmente cultuando ao Senhor, sabia? Para que a reunião presencial? Para que o culto? Para que nós tenhamos comunhão, para que nós tenhamos relacionamento presencial, contato de um para com o outro. Se eu estiver assistindo o culto online na minha casa e você o culto online lá na sua casa, não há comunhão, não há luta juntos. Perceberam? E o que Deus fala sobre o culto online? Vocês já viram? O que Deus fala na palavra dele sobre o culto online? Deus não fala nada, então por isso que você tem que estar aqui. Por isso que tem que estar aqui. O culto é presença. O culto é estar junto. Nós temos que estar juntos, lutando juntos pela fé evangélica. E há um ditado americano, ontem nós estávamos estudando com jovens a respeito de ditados e jargões, uma aula muito legal sobre ditados, que muitas vezes a gente fala coisas que depois a gente, se a gente parar para pensar, por que eu estou falando isso, né? E tem um ditado americano que é uma grande verdade, um ditado americano que diz assim, a força do lobo é a matilha. O que é isso? Matilha é o coletivo de lobo. A força do lobo é estar junto com outro lobo. E nós lutamos juntos, meus irmãos. E quando nós damos as mãos uns aos outros e nos esforçamos juntos, um ajudando o outro a não retroceder, um ajudando o outro a não recuar, o Espírito Santo que nos une, porque a unidade provém do Espírito, Ele é que nos enche de coragem para nós não nos intimidarmos, nós não recuarmos, nós não nos acovardarmos com as investidas do mundo, dos adversários, quando nós estamos juntos. Eu acho interessante aquele filme Dinossauro, que é um pouco antigo, mas é muito legal. Quando um dinossaurinho sai fora do grupo, ele se torna uma presa fácil para os predadores. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós precisamos estar juntos, lutando juntos. E aí Paulo continua a escrita no versículo 28, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários. Então, juntos, vivendo de modo digno do Evangelho, um ajudando o outro a batalharmos, a lutarmos juntos, nós não nos sentiremos intimidados pelos adversários. E aqui, o que qualifica adversário aqui? Pelos comentaristas, há dois grupos de adversários, os sobrenaturais, você sabia? Você tem adversários sobrenaturais, que são mais fortes do que você, humanamente falando. Qual é o maior adversário sobrenatural nosso? O diabo. E o diabo tem anjos maus, que constantemente estão querendo o seu mal. Então nós temos adversários sobrenaturais e temos adversários também naturais, pessoas que são contrárias a nós. Você tem experimentado isso? Pessoas que são contrárias a você, a sua fé. Pois o que para eles, Paulo continua no 28, é prova evidente de perdição, aqui para eles, para esses adversários, é prova evidente de perdição, para esses adversários, para o mundo, a prova evidente, a prova clara da nossa perdição, de que nós estamos fracassando, de que não vale nada viver dignamente o Evangelho de Jesus Cristo. Qual é a prova que está implícita aqui? Depois no versículo 29 vai estar explícita, mas a prova implícita para os inimigos dizendo, esse pessoal é tudo fracassado. A prova para eles é o sofrimento. Em outras palavras, os adversários vão dizer para você e para mim, você está sofrendo, que fracassado que você é. Por que vale a pena então seguir esse Deus que você ama tanto? Ele te faz
sofrer. Quem falou isso? Satanás falou para Deus sobre Jó. É claro que ele adora ao Senhor. O Senhor dá tudo para ele. Tira as coisas dele para o Senhor ver se ele não vai abandonar o Senhor. Então aqui o que está dizendo é, pois para eles, para os adversários nossos, o que é prova evidente de perdição, ou seja, de que nós estamos fracassando, é o sofrimento. É exatamente o que Satanás tenta jogar na sua e na minha mente. Se Deus te salvou e se Deus te ama, por que Ele deixa você sofrer? Mas, Paulo continua escrita, para vocês crentes, o sofrimento é sinal de, leia o versículo aí, é sinal de salvação, isso da parte de Deus, querido. O sofrimento que você está amargamente experimentando, por causa de Cristo, é sinal de que você é salvo. Parece loucura, mas é a glória do Senhor sendo exercitada, ou nós estamos vivendo esse sofrimento de Cristo para a glória do Senhor. Somente um crente verdadeiro, alguém que verdadeiramente foi salvo, está disposto a sofrer por Cristo. O sofrimento ele está subentendido no versículo 28, agora ele está explícito no versículo 29, continue a leitura. Por quê? Vocês receberam de quem? Receberam de Deus, da parte de Deus. Vocês receberam a graça. O que é graça? Graça é presente, graça é um privilégio, graça é um dom imerecido. Então agora vamos ler de novo o versículo. Porque vocês receberam a graça de... Não é possível. Verdade isso? Você, meu irmão, minha irmã, recebeu a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele. Sim, é exatamente isso. Você recebeu o privilégio de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele. Olha só, a graça da parte de Deus na sua salvação, você passou a crer em Jesus Cristo por graça, favor imerecido, presente de Deus, nada de você, tudo de Deus, graça para crer nele. Agora você tem graça, favor imerecido, privilégio, dom da parte de Deus para você sofrer por causa de Cristo. E isso é um privilégio. É um privilégio sofrer pelo nome de Cristo. E se eu estou dizendo isso para você, isso está surpreendendo você? Você não contava com o sofrimento quando você passou a crer em Jesus Cristo? Ah, irmão, depois que eu me batizei, olha, tudo começou a dar errado. Parece que no contrato de salvação tinha umas letras miudinhas lá, você vai sofrer por Cristo, mas eu não li essa parte. Nós sofremos pelo nome de Cristo, isso faz parte. E nós devemos ver isso como um privilégio. E uma das mais perigosas falhas nas pregações hoje em dia é não preparar a igreja para sofrer. Aí quando o sofrimento bate a porta do crente, ele não sabe o que fazer, ele não sabe como reagir diante do sofrimento. Mas a palavra de Deus deixa claro para você e para mim que nós devemos sofrer por Cristo, e isso é um privilégio para nós, é a graça de sofrermos pelo nome de Cristo. Mas quem disse que nós sofreríamos? Jesus. Abra lá, agora vamos ler alguns textos. Eu gostaria que você abrisse primeiro Mateus capítulo 5, abra lá, Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12, Mateus 5, 11 e 12, olha só o que Jesus diz para você e para mim, para a igreja, Mateus 5, 11 e 12, bem-aventurados. O que é ser bem-aventurado? É ser verdadeiramente feliz. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa, por causa de Jesus, os insultarem. Quando você é insultado, você passa a sofrer? É sofrimento. Quando vos perseguirem, quando começam a perseguir você, você sofre? Sofre. E mentindo disserem todo mal contra vocês, quando você é alvo de mentira, de calúnia, você sofre? Sofre. Mas é o sofrimento por causa de Cristo, tá? Então Jesus está dizendo, se considere um
bem-aventurado. Versículo 12: alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Sofrer por causa de Cristo é motivo de alegria para você e para mim. O sofrimento faz parte da nossa vida como crente. Outro texto, João capítulo 15, caminha um pouco mais, vá lá para o quarto evangelho, capítulo 15, versículo 18 até o versículo 21. O que Jesus diz para você e para mim? João 15, de 18 a 21. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, amaria vocês. Mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi, ou seja, Deus nos tirou do mundo, portanto, se nós não somos do mundo, o mundo não nos ama. Ou seja, o mundo odeia você. Agora, se o mundo está te amando, alguma coisa está errada. Quer dizer que você não está vivendo de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo. Jesus continua, versículo 20: lembrem-se da palavra que eu disse a vocês, o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Ficou claro? Nós seremos perseguidos, porque o nosso Senhor foi perseguido, e Ele é o nosso Senhor, e nós não somos maior do que Ele, nós não teremos privilégios a mais do que Jesus. Jesus é o Senhor e nós somos servos. Se o nosso Senhor sofreu, foi perseguido, foi odiado, você acha que você não vai ser perseguido? Você não vai sofrer? Você não vai ser odiado? É isso que Jesus está dizendo. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Versículo 21. Tudo isso, porém, farão com vocês por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se você, meu irmão, está querendo viver de forma digna do Evangelho de Cristo, você vai ser odiado pelo mundo. E sofrer por Cristo, então, é graça, é privilégio. Onde tem isso na Bíblia? Atos capítulo 5, abra lá. Capítulo 5, versículo 40 e versículo 41. Atos 5, 40 e 41. Os apóstolos experimentaram isso, sofrer pelo nome de Cristo e ter isso como um privilégio, como um motivo de alegria. Atos 5, 40 e 41. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram, deram uma surra neles. E ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. Soltaram os apóstolos depois de uma bela surra, versículo 41. E eles se retiraram do sinédrio. Eles quem? Os apóstolos se retiraram do sinédrio o quê? Regozijando-se ou muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por causa do nome do Senhor. Eles saíram alegres, exultantes, regozijando, dizendo, é motivo de alegria sofrer, padecer pelo nome do Senhor. Como isso não é uma realidade na minha vida ainda, meus irmãos, como eu preciso dizer, Senhor, que de fato o sofrimento, que ao sofrer eu possa ser grato ao Senhor e dizer, Senhor, é um privilégio que o Senhor está me concedendo, de sofrer pelo seu nome. O mundo acha que as perseguições que a igreja passa são prova de que ela está acabando, de que ela está sendo destruída. O mundo acha que se a igreja está padecendo, está sofrendo, é o fim da igreja. Mas Paulo, em concordância com Cristo, ele ensinou aos filipenses que o sofrimento, que a perseguição são provas da salvação e de que a igreja permanece mais forte do que nunca, louvado seja Deus. Sofrimento é igual ao pão, quando você mais bate, mais cresce. A igreja, quanto mais sofre, mais cresce. Sofrimento faz parte do trabalhar de Deus nas nossas vidas. Versículo 28, então, volta lá para Filipenses 1, 28, o versículo diz assim, pois o que para eles, ou seja, para o mundo, para os adversários, o sofrimento é prova evidente de perdição, é como se tudo tivesse acabado, para vocês, o sofrimento é sinal de salvação, e isso da parte de Deus. Nós precisamos crer nessa verdade e entender como é honroso para nós sofrermos pelo nome de Jesus Cristo.
E caminhando para o final, então, Paulo, ele se inclui nesse sofrimento. Paulo não diz assim, agora vocês vão sofrer, tá? A minha parte eu já fiz, estou tranquilo. Tem muitos pastores que jogam peso para o povo, numa multidão, né? Sofrerem, se penitenciarem, ofertarem, darem casa, carro, fazenda, e eles estão aqui do lado de quem só recebe, do vem a nós. Mas Paulo está se colocando no meio também, ele está dizendo assim, vocês estão sofrendo? Eu também estou sofrendo. Versículo 30, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim, e que agora estão ouvindo que continuo a ter. O apóstolo Paulo manda esse recado através de Epafrodito por essa carta, dizendo, eu continuo sofrendo pelo nome do Senhor, e isso é privilégio para mim. Eu vou morrer, se for necessário, pelo nome do Senhor. Eu estou sofrendo como vocês. Eu estou lutando da mesma forma que vocês, junto com vocês. Amada igreja, esta é a conduta de um verdadeiro cristão, de quem realmente foi ganho pelo Evangelho, pelo poderoso Evangelho, foi salvo por Cristo e vive para Cristo. E como o apóstolo Paulo, ele experimentou, o sofrimento é a maneira de Deus queimar a sujeira que ainda está presente na sua e na minha vida. O sofrimento é como aquele cadinho que o ouro é colocado, submetido a altas temperaturas, para quê? Para que a impureza, para que a sujeira saia do ouro e o ouro seja cada vez mais purificado, refinado. Queridos, o sofrimento é a maneira de Deus purificar as nossas almas, para nós sermos cada vez mais parecidos com o nosso Salvador Jesus Cristo, para que nós de fato vivamos a maneira que agrade a Ele, a maneira digna do Evangelho dEle. Se você está sofrendo, ore como o pastor Rousseau Shedd disse que orava, Senhor, me mande mais sofrimento, porque o meu eu ainda está muito grande. Eu preciso ser queimado pelo fogo do sofrimento, para cada vez mais eu ser purificado, e no final eu ser como o meu Senhor Jesus Cristo. Mande mais sofrimento, Senhor, para a minha vida. Que oração ousada, né? Quem tem coragem de orar dessa forma, como o pastor Shedd orava? Faz parte de uma vida digna do Evangelho. E eu concluo então, que a nossa conduta está declarando algo. Você já parou para pensar nisso? A sua conduta declara algo. A sua maneira de viver está dando um recado. A maneira como nos comportamos diz algo. A maneira como nós olhamos diz algo. A maneira como nós postamos coisas na internet está mandando algum recado. A maneira como nós nos vestimos diz alguma coisa. O tom, o conteúdo da nossa fala diz alguma coisa para o mundo. Com tudo isso, nós estamos sempre fazendo declarações para as pessoas que estão ao nosso redor sobre o que realmente importa para nós. E quem sabe pode estar havendo uma fenda, quem sabe pode estar havendo um vão, e infelizmente, quem sabe pode estar havendo um abismo entre o que declaramos ser e o nosso comportamento, entre o que professamos crer e a conduta que exibimos. Quem sabe está havendo uma fenda, um abismo, e esse abismo você entende como incoerência entre o que eu declaro e o que eu vivo. Está havendo, quem sabe, um divórcio entre o que eu declaro e o que eu professo crer e a minha vida. Aí a pessoa vai olhar para mim e falar, peraí, alguma coisa não bate. Rodrigo disse que ama a Deus, que não mente, que quer viver uma vida em santidade, mas agora há pouco ele mentiu, ele falou que isso ou aquilo. O Rodrigo fala que quer viver uma vida séria com Deus, mas agora há pouco ele contou uma piada, falou palavrão. Não está batendo. Está havendo uma incoerência entre o que eu falo e o que eu faço. E uma das formas de nós repararmos então, de nós corrigirmos
este vão, esta fenda, que se chama incoerência entre o que nós declaramos crer e o nosso comportamento, uma das maneiras de nós corrigirmos, de nós aplanarmos este vão, esta fenda entre a nossa fala e a nossa conduta, é nós dizermos não ao pecado e a convites tentadores do pecado. A palavra de Deus instrui a você e a mim a dizermos não, e o não está sendo uma palavra tão pouco usada, principalmente por nós crentes. A gente está com medo de ofender os outros, mas nós não estamos com medo de ofender a Deus. Não vou falar não para o meu amigo, porque ele me chamou para ir na boate, ele vai ficar chateado comigo, então eu vou. E Deus? Provérbios capítulo 1, versículo 10, olha o texto que está aí. Provérbios capítulo 1, versículo 10. Meu filho, se os pecadores querem seduzir você, não consinta. Leia comigo novamente. Meu filho, se os pecadores querem seduzir você, não consinta. O que é não consentir? Não permita, não queira, ou seja, diga não. Diga não. É uma maneira de nós vivermos coerentemente aquilo que nós declaramos crer com a nossa vida de fato. Não, eu não quero isso, meu amigo. Não, isso aí eu não bebo. Não, lá eu não vou, obrigado, não vou, não quero. Isso eu não quero. Não, fulano, eu não quero que você me toque assim. Por favor, não, me respeite. Não, isso eu não faço. Mas, poxa, mas todo mundo faz. Não, mas eu não sou todo mundo. Se isso ofende você, fulano, sinto muito, mas eu não quero desagradar o meu Deus. Eu quero agradar o meu Senhor e viver de forma digna do Evangelho do meu Senhor. Portanto, eu falo não aos pecadores que tentam nos seduzir, às propostas indecentes dos prazeres pecaminosos. Meu irmão, minha irmã, tenha a coragem de dizer não. Para nós cristãos, a nossa conduta deve estar em harmonia, em coerência com o Evangelho. Coerência de vida. E a nossa coerência vai impactar o mundo. Quem sabe aqui desse grupo, 50, 60 pessoas que estão aqui nesse salão nesta manhã, resolutamente decidirem viver uma vida digna do Evangelho, quem sabe nós vamos impactar nossa família, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Que saia daqui um núcleo de crentes verdadeiramente que desejam viver uma vida que agrade ao Senhor de forma digna, para a glória do Senhor. Viver é Cristo. Olha o contexto todo do capítulo 1. Portanto, então, que acima de tudo, não importa o que aconteça, que o Espírito de Deus nos habilite cada vez mais a nós vivermos de modo digno do Evangelho de Cristo. Amém? Amém. Senhor, declaramos que por nós mesmos nós não conseguimos, Senhor, não pela força do nosso braço, mas nós carecemos, Senhor, do poder do Teu Espírito Santo, e nós já temos aquele que é maior, está em nós aquele que é maior. Portanto, Senhor, nos capacite a vivermos, nos habilite a vivermos de modo digno do Evangelho de Cristo. No nome de Jesus, amém.